João capítulo 13, verso 21 diz assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Os seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado do lado dele. Pedro fez sinais para que esse discípulo como a dizer-lhe: pergunta quem é. Inclinando o discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que está para fazer, vai e faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus disse isso, visto que Judas era encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava dizendo para ele comprar o que era necessário para a festa, ou que desse alguma coisa ao pobre. Assim que comeu o pão, Judas saiu, era de noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Simão perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pai, tua palavra está aqui diante de nós, que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas vidas aqui, Senhor. Abençoe os nossos corações aqui. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Rafaelzinho está glorificando já de pé. Eita! Ô, gente, o que eu queria falar aqui, né, nessa noite, compartilhar com vocês, que o momento que você está vivendo não define você. O momento que você vive não define você, não define quem você é. Nós passamos por muitos momentos na vida, muitos momentos bons, momentos ruins, momentos de luta, momentos de alegria. E eu pergunto para você, em qual momento da vida, muitas vezes, você pensa em desistir de alguma coisa? Em qual momento? No momento que as coisas estão ruins. No momento que as coisas não estão dando certo. Nesses momentos, muitas vezes nós pensamos em desistir, naquele momento que não dá certo. E aí você está numa caminhada, né, você passa aí algumas lutas, algumas dificuldades, e aí no momento da dor, você, cara, não é para mim. Não, vou desistir. Vou desistir de um casamento, vou desistir de um projeto, vou desistir de um emprego, vou desistir de estudar, vou desistir da fé. Decidi caminhar com Cristo, pensei que ia ser tudo mil maravilhas, mas percebi que tem resistência, que eu sou muitas vezes discriminado por professar a fé em Cristo. E nesses momentos da dor, gente, muitas vezes a gente pensa em desistir. Quantas vezes você está lá em casa, né? Você está na sua casa aí e passou uma crise no casamento. Cara, eu vou largar a mão. Eu não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa casa, não aguento mais viver nesse ambiente, porque você passou ali um momento de dor. Quantas vezes no trabalho você foi pressionado por alguma coisa, aconteceu um problema, o seu chefe te distratou, você passou uma dificuldade lá, você era para ser promovido e foi o outro que não tinha competência na sua frente, e naquela dificuldade, naquela dor, você falou: cara, não vou trabalhar aqui mais, eu vou desistir desse lugar. E muitas vezes nós fazemos essas considerações ou até decidimos no momento da dor. E no momento da dor, da dificuldade, a gente meio que a gente se envelopa no meio da dor. E nos definimos pela dor. Nos definimos pela dor.
Mas eu e você, nós não somos a dor que nós estamos vivendo. Nós não somos a dor que nós estamos vivendo. Nós não somos a dificuldade que nós estamos vivendo. Você não é definido, meu querido, pela dificuldade momentânea que você está vivendo. Você é tudo aquilo que Deus diz que você é. Conforme nós cantamos aqui, não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. E aí, você vai pensar, cara, Jesus, né? Nós lemos aqui em João capítulo 13, Jesus, ele, em João capítulo 13, tem 2 momentos, de repente você nunca parou para prestar atenção, que ele passa 2 questões aqui em João 13. Primeira questão, ele está reunido com os seus discípulos e fala o seguinte, olha, um de vocês vai me trair. Interessante que no versículo 21 diz assim, ó, depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Gente, Jesus veio para morrer na cruz por nós. O lugar que Cristo andava, ele falava a palavra, ele curava as pessoas, ele expulsava os demônios. E ele tinha um grupo de discípulos junto com ele. Ele amava aquelas pessoas, gente. Ele foi comissionado por Deus para fazer essa obra. O que ele estava fazendo era bom. Tanto é que uma multidões seguiam Jesus. Ele estava fazendo algo que era bom. Eu achei interessante porque Jesus, quando vai falar na mesa, que um dos discípulos ia trair, ele se perturba no espírito. Ele se, sabe? O cara está andando com Jesus. Está comendo junto com Jesus. Está escutando o que Jesus está falando. Está vendo os demônios serem expulsos, o cego vê, o coxo andar, Judas. Por que Jesus, então, quando ele vai falar, cara, tem alguém que vai me trair? Que dor que foi para Jesus. Tem alguém que está do lado. E por isso que a Bíblia fala, ele perturbou-se em espírito, porque ele tinha amor por aquela alma, por aquela pessoa, por Judas. E aí ele está passando agora no momento de traição. Puxa vida. Ele poderia, se ele fosse definido pelo momento vivido, ele podia falar, puxa vida, eu vim fazer uma obra. Pai, olha, eu estou curando enfermo, estou pregando, eu estou expulsando os demônios, o senhor está vendo, mas, pai, não tem condição de eu continuar, porque pessoas estão me traindo. Eu estou passando agora por uma traição. Se ele se define pela traição, ele para a obra, e ele não morre na cruz. Aí ele fala, alguém vai me trair, os discípulos não entendem. E João era o que ficava com a cabeça no peito de Jesus. E Pedro, a Bíblia fala, interessante, né? Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, para falar, pergunta quem que é. Eu não sei que sinal que Pedro fez, uma mímica, alguma coisa. Rapaz, estamos em 12 aqui, um vai trair, fala quem que é. Aí João pergunta, Jesus, quem é? Aí Jesus fala, aquele que eu dou um pedaço de pão vai ser. Ele molha o pão e dá para Judas. E Jesus fala para Judas, olha, o que você tem que fazer, faz logo. Os discípulos não entenderam nada, porque acharam que, né, Judas cuidava do dinheiro, certo? Para comprar as coisas que ia chegar a Páscoa, para preparar a mesa, ou para, né, fazer alguma coisa para os pobres. E assim que comeu o pão, Judas saiu. O cara está fazendo a obra. O cara está num projeto. E um amigo dele levanta da mesa, sai pela porta. E Jesus sabe, esse cara vai me trair. Que tribulação, que dor. A dor da traição. Mas a Bíblia fala também em Hebreus capítulo 12. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Pois muito bem, sai, eu fico pensando em Jesus, cara. Que dor. O cara acabou de levantar da mesa, tá saindo para trair ele. E era de noite. Só que olha que coisa, enquanto Judas sai, eles continuam com os discípulos. E continua a conversa e fala, ó gente,
Depois que Judas saiu, Jesus fala, agora o Filho do Homem é glorificado, Deus é glorificado nele, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho, nele mesmo e glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês me procurarão por mim, como eu disse aos judeus agora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí ele está conversando, Judas acaba de sair para trair ele continua conversando com os discípulos e fala, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora. Aí Simão, Pedro, mas o senhor vai para onde? Para onde o senhor vai? A gente não pode ir? Não, agora não. Vocês não podem ir agora. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Vocês vão mais tarde. E Pedro perguntou, Senhor, mas por que a gente não pode ir agora? Darei a minha vida por ti. Aí Jesus pergunta, ô Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Darei minha vida por ti, Senhor. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Espera aí, gente. Sai um que está traindo. E tem outro na mesa que está falando que vai dar a vida, mas está negando. E quando Pedro nega Jesus, gente, não foi uma negaçãozinha, não, foi uma... Que depois que Jesus é preso, eles falam, aí ó, você é um deles. Não, não sou não. Aí eles falam de novo, não, você é um deles. Eu vi você junto. Não, não sou. Na terceira vez, você é um deles. Você fala como ele. Você é igual a ele. Você tem um jeito dele. E ele fala, não sei quem vocês estão falando. Eu não conheço. E na terceira vez que Pedro falou, o olhar dele cruza com Pedro. Com Jesus. O olhar de Pedro cruza com o de Jesus. E ele se lembra. Então, cara, foi sabe, traído. E agora, um outro amigo, um outro discípulo, nega. E ele podia falar agora, foi, pai, puxa vida, suportei uma traição. Agora, Pedro me negando. Como assim? Não dá mais para mim fazer a obra, não dá mais para mim fazer nada. Então, se Jesus se envelopasse dentro dos problemas, se definisse por aquele momento, por que eu estou falando o momento não define quem você é? Porque são os momentos da vida, os momentos que nós passamos que vão construindo a nossa história. E justamente nos momentos de dor, nós decidimos às vezes errado, nos momentos de dor nós nos definimos como alguém de repente frágil, de repente alguém que não vai dar certo, de repente alguém que não vai crescer na vida, e não é nada disso que Deus declarou sobre nós. Nós somos filhos de Deus. E Jesus não desiste porque Judas o traiu, não desiste porque Pedro negou. Jesus continua. Hebreus capítulo 12, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que é a cruz? A cruz não é a cruz somente, não é o momento que Cristo está sendo crucificado lá. Não é aquele momento. O que é a cruz? A cruz é este momento. A cruz é quando ele passa pela traição. A cruz é quando ele passa pela negação. A cruz é quando ele é rejeitado. A cruz é quando ele é mal interpretado. Ele está numa caminhada. Por isso que a Bíblia fala, aquele que não negar-se a si mesmo. Aquele que não tomar a sua cruz. Não pode segui-lo. Ele fala, vocês têm que tomar, o que é tomar a cruz? Eu tenho que decidir a minha caminhada cristã. Eu tenho que decidir entregar minha vida para Jesus, me tornar filho. Independente do momento que eu estiver passando, eu reconhecer essa posição de filho. É como filho nosso. O filho faz uma travessura, você fica bravo, mas você não manda ele embora de casa. Continua sendo filho. Te decepcionou em algum momento, mas continua sendo filho. Chateou você em algum momento, mas continua sendo filho. Ele não sai da casa, ele não perde a herança. Então Jesus, ele continua e ele vai. Porque Jesus tem um alvo, a cruz. Eu vou morrer e vou ressuscitar por esse povo. Ah, mas vão te trair, mas eu vou morrer. Ah, mas vão negar você.
Mas eu não estou definido por essa negação, eu não estou definido por essa traição, eu não estou definido por esse momento difícil, eu estou definido por aquilo que o Pai estabeleceu sobre mim. Você não está definido por um momento de dor que você está passando, pela dificuldade que você está enfrentando, você não é definido por isso, você é definido, e eu também, por aquilo que Deus tem sobre mim. Em nome de Jesus. É por isso que você é definido. Para e pensa. Compartilhando com você o que é o nosso coração. Porque muitas vezes, passando as dificuldades, as tribulações, as lutas, a gente meio que se encapsula dentro de uma bolha de problema e nos definimos pelo problema, pela dor. E desistimos. Ou pensamos em desistir. Mas quem sabe Deus nos trouxe aqui hoje para falar, você não é o problema que você está enfrentando, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Uau! Glória a Deus. Se nós pudéssemos aqui, gente, pegar o exemplo de José do Egito. Gênesis capítulo 37, lá tem a história de José do Egito. José do Egito, ele era filho de Jacó. E ele teve 2 sonhos. Ele teve um sonho, depois teve outro sonho. Primeiro sonho, ele sonhou que 11 feixes ficavam de pé e se dobravam diante dele. E ele conta para os irmãos. E os irmãos falam, ô José, mas você está pensando que você vai reinar sobre nós? E aí ele tem um segundo sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E aí ele conta o sonho, aí os irmãos falam, pera, você está achando que meu pai, minha mãe, nós vamos se dobrar? Ele teve sonhos que Deus colocou. Qual que era o projeto de Deus para José? Ele ia governar sobre a sua família. Ele ia ser instrumento de Deus para a família dele. Ele ia ser instrumento de cura, de vitória. Esse era o projeto. Essa era a definição de Deus para ele. E é o que Deus tinha para ele. Deus tem promessa na sua vida, amém, querido? Deus tem algo lindo para você. Vocês acreditam? Quem crê nisso aí? Deus tem algo lindo para todos nós aqui. Para você que está em casa, Deus tem algo lindo para você. Porém, passa um pouquinho, os irmãos ficam com inveja de José, e eles vendem José para o Egito como escravo. Na época aqui do mundo antigo era comum, né, ter a questão dos escravos como mercadoria, e eles vendem José como escravo. E aí agora Deus tem algo lindo para ele, mas ele é escravo. Ele é vendido como escravo. Mas o momento que José passa não define quem ele é. Quem é José? Um instrumento de Deus para abençoar a família dele. Mas ele podia naquele momento vendido como escravo falar assim, que sonho. Que Deus tem algo lindo para mim, que o pastor falou lá no culto domingo. Olha a luta que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou enfrentando, olha a dor que eu estou passando. E ele é escravo. Mas o seu momento não define quem você é. O que define quem você é Deus. É Deus, irmão. O que define quem você é Deus. Mas eu sou escravo agora, e o sonho? Cadê o sonho? Cadê a promessa? Irmão, a promessa não falha, amém? Se Deus prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. A palavra dele é poderosa, ele vela, diz a Bíblia, em cumprir a sua palavra. Eu estou escravo agora, mas tem promessa de Deus. Mas José não se define como escravo. José não entra no ambiente, cara, eu estou nesse momento da minha vida escravo. Ele não entra nesse momento e se esquece das promessas de Deus. É um momento, irmão. É um momento e vai passar em nome de Jesus. É um momento que vai passar. Eu creio. Eu creio. É um momento só. Vai passar. E aí ele é escravo, é vendido, chega lá no Egito, vai trabalhar na casa de Potifar, continua honrando a Deus, e ele começa a trabalhar lá, começa a prosperar, começa a tomar conta da casa de um homem chamado Potifar, e ele começa a administrar a casa, os bens, ele está administrando tudo, e agora parece que
A promessa floresceu, parece que voltou um ânimo no coração dele. Nossa, agora o sonho vai se cumprir, agora vai acontecer algo maravilhoso, agora é o que Deus trouxe para mim. Pois é, aí levanta o Satanás, através daquela mulher, e a mulher tenta ter um relacionamento fora do casamento com José. E José não aceita, porque ele teme a Deus. E a mulher tenta e ele não aceita, até que um dia ela junta no Zé, arranca a roupa dele e ele sai correndo. E aí ela chama os guardas. Ele tentou me agarrar. E quem que o povo ia acreditar? No escravo? Quem que o povo ia acreditar? No escravo pelado ou na dona da casa? Irmão. Meu irmão. E aí o cara agora é pego, jogado na cadeia. E aí você pode pensar, eu achei que agora ia dar certo, eu achei que agora as coisas iam fluir na minha vida, eu fui lá na igreja do amor de família, encontrei o meu lugar, achei que ia dar tudo bem para mim, achei que as coisas iam fluir, mas agora eu estou na cadeia, eu honrei o Senhor, pai, eu não quis deitar com essa mulher. E só para você saber, uma das funções do escravo naquela época era satisfazer sexualmente os seus senhores, era função do escravo. Se ele então deitasse com a mulher, estava tudo certo, que era função do escravo, isso também. Mas ele decidiu honrar a Deus, e agora ele está onde? Cheio de sonho, na cadeia. Cheio de promessa, na cadeia. E ele poderia ali encerrar tudo, esquece de tudo. Tentei honrar a Deus, não deu certo. Tentei honrar a Deus, fui vendido lá atrás, achei que as coisas iam acontecer, achei que o meu momento estava chegando, olha o momento que eu estou vivendo, o momento da cadeia. Mas o momento que você está vivendo não é o momento que te define. O que define a sua vida é o que Deus tem sobre você, irmão, em nome de Jesus. Pode ser que você já viveu um momento, você superou um momento, e pode ser que você vai entrar em outro. Mas fica firme, creia naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Estou na cadeia agora. Poxa vida. Ai, que luta, Jesus. Mas lá em Gênesis 37 teve 2 sonhos sobre a vida desse menino. E ele vai para a cadeia, e na cadeia ele continua crendo. Porque o momento que ele está vivendo não é o que define a vida dele. E ele na cadeia continua lá e começa a trabalhar, e começa a ajudar, daqui a pouco ele está ajudando o carcereiro, daqui a pouco ele está lá trabalhando, orientando junto com o carcereiro, ele toma conta da cadeia junto com o carcereiro. E agora o José do Egito está na cadeia ajudando. E aí deu problema lá com o padeiro e o copeiro do rei, os 2 presos, vai para a cadeia, chega lá, os 2 têm 2 sonhos, cada um tem um sonho. O copeiro e o padeiro. O padeiro teve um sonho que tinha uma cesta na cabeça dele, as aves vinham e comiam os pães da cesta da cabeça. E o copeiro teve um outro sonho que teve 3 pés de uva, e ele pegava as uvas, espremia as uvas na taça e dava para o faraó. E eles contaram o sonho para José. E José da cadeia falou, gente, coisa tranquila, daqui 3 dias, copeiro, você vai voltar para a posição que você estava, e padeiro, você vai voltar, você vai morrer. Pensa bem, gente, uma profecia, não, daqui 3 dias você vai morrer. E o que acontece depois de 3 dias? E o José falou para o copeiro, não para o padeiro, né? Claro, gente, vai falar para quem tem sentença de morte, falou para quem tem sentença de vida. Olha, o copeiro, olha que você chegar diante do faraó, lembra-te de mim. Zé, imagina, eu estou lá na cadeia, que isso, depois de uma palavra dessa, lembrarei de ti. Vou te mandar um WhatsApp com uma carinha alegre ainda. E aí vai os 2, o padeiro morre, o copeiro volta para a presença do faraó. Mas a Bíblia fala que o copeiro se esqueceu de José. Eu fico pensando, gente, o José na cadeia. Cara, interpretei o sonho do cara, meu. Rapaz do céu, o cara subiu na alegria, porque vai ser, restabelecido no posto que ele tinha de servir diante do faraó. E ele servia diante do faraó, né? Como se fosse, tipo assim, o cara do lado do presidente Bolsonaro lá. E eu fico pensando na expectativa do Zé.
Cara, daqui a pouco vai chegar meu sentença de liberdade, daqui a pouco esse cara vai descer aqui, porque ele já contou a história minha pro faraó, né? Porque ele estava na cadeia, com certeza ele contou porque que ele foi na cadeia, aquela coisa toda. E vai chegar o tempo de Deus na minha vida agora, e eu vou sair dessa situação difícil. E ele deve ter esperado um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e falou, nossa, o copeiro deve estar agora lá com outras atividades, né? E foi passando 4 semanas, 2 meses, 3 meses. Não aconteceu nada. Ah, irmão, você sabe o que José fez? Ah, vou desistir. Vim errado para cá, fui vendido, estava bem na casa, um capeta dos infernos me trouxe para essa cadeia, cheguei aqui, interpreto o sonho, estou na expectativa que algo vai acontecer agora, e não acontece nada. Não larga a mão, não vale a pena confiar em Deus. Mas o momento que você vive não define quem você é. O que define quem você é o que Deus diz sobre a sua vida. Você é filho amado de Deus. Tem sonhos de Deus na vida do José. E esse momento não define quem ele é. Tem promessas de Deus na nossa vida. E o momento que você vive não define quem você é. O que define quem você é o que Deus diz sobre você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E hoje vocês que estão aqui, você que está em casa enfrentando alguma dificuldade, alguma dor, e de repente você entrou dentro dessa dor e fala, cara, eu sou essa dor, eu estou destinado para essa dor, as minhas decisões estão em cima dessa dor. Não. Você pode estar passando uma dor, mas vai passar. Você pode estar passando a dificuldade, mas ela vai passar. Você pode estar passando um momento que parece que as promessas se esvaíram, você não tem condição mais, mas eu acredito em nome de Jesus, se você acreditar, as promessas vão se cumprir na sua vida. E eu creio nisso aí. E aí o cara fala, o copeiro vai, pô, esqueceu do Zé. Uma semana, um mês, caminhou. 1 ano. Passaram-se 2 anos. Quem tem sonho agora é o faraó. Faraó tem um sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Que as vacas magras comiam as vacas gordas. 7 espigas maravilhosas e 7 espigas mirradas. E as espigas mirradas, as fraquinhas comiam as espigas. E ele ficou, as espigas boas, e ele ficou perturbado. Só que tem gente perto do faraó, gente, e o copeiro, então o copeiro, o cara vai servir um suco lá pro faraó, um vinho, né, um suco de laranja, sei lá. Ah, rapaz, essa noite, cara, um sonho aqui, tô perturbado, sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, vaca magra come vaca gorda, espiga boa, espiga ruim come espiga boa, e eu tô perturbado. Conta o sonho pro copeiro, e o copeiro lembrou-se de quem? De José. Aleluia. Ah, meu irmão, em nome de Jesus. Deus sonha com a gente. Deus não se esquece de nós. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus tem para nós, mas Ele não esquece. Faraó, olha aqui. Lembra aquela vez lá atrás que aconteceu isso que eu fui para a cadeia? Lá na cadeia teve um homem que eu tive um sonho, eu contei, ele interpretou o sonho, foi batata, o padeiro morreu e eu voltei. Sério? Sério. Manda chamar ele então. Agora não é o tempo da dor na vida de José, agora é o tempo de Deus na vida dele. Talvez você está vivendo o tempo da dor, mas quem sabe hoje Deus está trazendo o tempo dele sobre a sua vida, uma restauração, uma cura, uma libertação. Porque agora vai ser o tempo de Deus na vida do José. Qual o tempo? O tempo do sonho. Qual o tempo, gente? O tempo do sonho. E aí eu fico imaginando, o Zé tá lá, fazendo 2 anos já, o cara tá lá na cadeia, trabalhando, limpando. Aí chega a comitiva do faraó. Comitiva, gente. Soldados. Né? Foram buscar o José na cadeia. A Bíblia fala que fizeram a barba dele. Trocaram a roupa dele. Eu fico imaginando o Zé sem entender nada. O faraó mandou buscar você. Mas por que? Não fica quieto aí. Fala nada não. Presta a barba. Corta o cabelo. O cara na cadeia, gente. O cara fedido às vezes. Sem esperança, na escuridão.
roupa ruim, faz a barba, troca a roupa. Nossa, mas que tempo que é esse? Esse é o tempo de Deus, é o tempo da restauração. Amém? É o tempo da restauração. O tempo da restauração muda a gente, até fisicamente. O tempo da restauração muda as nossas vestes em vestes de tristeza para vestes de louvor. Agora tem um tempo de Deus para a vida de José. E José então é levado na presença de Faraó. Faraó conta o sonho para José. E José fala: simples, Faraó, seu sonho. As 7 espigas boas e as sete vacas gordas. Sonho só. 7 anos de prosperidade no Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas ruins é outro tempo de muita dificuldade no Egito. Então vai ter 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez e seca. Um conselho dou para Faraó: reúna homens sábios que possam administrar bem os 7 anos de prosperidade, para que então, quando vier os 7 anos de escassez, o Egito esteja suprido. Aleluia! A promessa de Deus vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. E Faraó escuta aquilo e fala: onde encontraremos no Egito um homem sábio como este? E aí ele chama o José, pega um anel e coloca no dedo do Zé. E fala: neste país não haverá ninguém maior do que você, a não ser eu. Você dominará sobre tudo e administrará tudo. Sabe o que é isso? É o tempo de Deus na vida de José. É o tempo de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus, irmão. Então, o tempo de dificuldade não define quem ele é. Mas esse tempo é o tempo de Deus para a vida de José. Qual é esse tempo? É o tempo que vai cumprir a promessa. Porque aí José administra o Egito, José faz algo maravilhoso no tempo da prosperidade, e no tempo da escassez, no tempo da seca, o mundo inteiro passou dificuldade. E eles iam comprar mantimento aonde? No Egito. E quem que vendia os mantimentos? Era o José. Então todo mundo que ia comprar passava na mão do Zé. Ninguém comprava se não falasse com o José. E aí a fome chegou lá em Israel, e quem foi comprar comida? Os irmãos. Vai falar com o governante do Egito. Chega na frente do governante, o que eles fazem? Lembrou-se José do sonho. E a Bíblia fala que José ficou tão emocionado, mas ele não podia dar com ele. Ele sai desesperado. E ele reconheceu os irmãos. Sabe o que é isso? Tempo de Deus, irmão. Tempo de Deus cumprir suas promessas. Tempo de Deus cumprir suas promessas. E ele sai, depois ele volta, fala: vocês não têm mais um irmão? Temos sim e tal. Ah, vocês não têm um pai ou uma mãe? Temos sim, então eu vou ficar com o irmão mais novo aqui, vocês vão buscar. Não. Aí o outro irmão ficou desesperado: pelo amor de Deus, deixa eu ficar no lugar dele, se o meu pai descobrir, a gente já perdeu um, se a gente perder o outro aqui, o meu pai vai morrer. Não, fica ele aqui, vocês vão. Eles foram. E depois eles voltam de novo para o Egito. Volta toda a família. E aí quando ele encontra com os irmãos novamente, ele ficou muito emocionado. E a Bíblia fala que ele chorava muito. E os irmãos ali sem entender, gente. Aí quando José era o governante. Imagina no Egito, você já deve ter visto alguma foto do Egito, né? Os governantes, aquelas turbante, aqueles trecos todo. Aí numa sala, mandou sair todo mundo, só ficou ele com os irmãos. José foi arrancando tudo. E eu sou José. Vocês me venderam. E eles ficaram pasmos, com medo de morrer. Mas sabe por que Deus cumpre tempos na nossa vida? Ele cumpre tempos na nossa vida para que a gente seja abençoado. Ele cumpre tempos na nossa vida para que a gente seja também instrumento de cura e bênção para as pessoas. Por que é que Deus vai cumprir suas promessas na nossa vida? Para que nós sejamos instrumento de cura e bênção.
E aí ele chama os irmãos, ele abraça os irmãos, ali é uma restauração, ali é a cura, ali é a vitória, manda chamar o pai, manda chamar a mãe, arruma um lugar para eles no Egito. E eles vão para o Egito. Morar no lugar que José, o governador, arrumou. Esse é o tempo de Deus. É o tempo da restauração. É o tempo da cura. É o tempo da vitória. Em nome de Jesus. Vocês já viram uma tela sendo pintada? Chega o autor do quadro, põe a tela, pega as suas tintas e começa a pintura. Na mente dele, ele já sabe o fim. Na mente dele, ele está fazendo uma obra de arte. Na mente dele, ele está fazendo algo lindo, para que as pessoas possam olhar e admirar. Mas quando ele começa a pintura, se nós pudéssemos acompanhar uma pintura, a gente não ia entender nada. E se você olhasse a pintura a 20% da pintura, a 30%, você ia olhar e falar, que coisa louca. Não tem uns artistas aí que pegam a tinta assim e taca no quadro, aquele quadro vale, sei lá, R$1 milhão. Você fala, que isso, cara? O cara pegou a tinta com a mão e tacou, esparramou a tinta pela tela. Aquilo é arte, a gente não entende. Mas o artista, então, quando ele está fazendo, você olha aquele quadro, 20% ou 30%, fala, que quadro horroroso, que quadro feio, pois é. Mas não está pronto ainda, mas na mente dele está tudo certo. Às vezes você olha para você, para a sua vida, para a sua dor, nossa, que coisa horrível. Não está bom, minha vida não está legal, estou passando tanta dificuldade, tanta dor, estou perdido dentro de mim. Aí você olha aquele quadro e o diabo fala, olha o seu quadro, olha a sua vida, olha para a sua vida, olha a situação que você está, e você olha como um quadro inacabado, feio. Mas Deus nos traz aqui hoje e fala, olha, que na mente do Senhor já tem um quadro pronto, já tem uma obra de arte, que é você quando foi gerado no coração dele. E você não pode olhar a obra inacabada, mas pensa, Deus tem algo lindo. E à medida que ele vai pintando, à medida que ele vai fazendo, vai tomando forma, e o quadro vai ficando bonito. Porque ele sonhou com cada um de nós, ele tem algo lindo para a nossa vida. Então você não é o momento que você está vivendo, você é aquilo que Deus diz que você é. Amém, Alinho? O momento da dor, se você se define naquela dor, pô, cara, acabou com tudo, não tem mais jeito. Mas você não é aquela dor, você é o que Deus trouxe aí para a vida sua, para a sua família. Eu sou assim, todos que estão aqui, todos que estão em casa. Quando choramos, quando sentimos a dor, quando passamos a luta, a dificuldade, nós entramos dentro de uma bolha, a bolha do medo, da ansiedade. Nos fechamos lá dentro e falamos, minha vida está limitada a isso, mas ela não está. Ela não está limitada, você não está limitado a isso. Um filho ou uma filha que te desobedece, que no momento não vai legal, pô, cara, o seu filho, a sua filha, ele não é isso. Ele é filho. Ele é uma bênção. O seu marido, sua esposa, não é isso, ele é uma bênção. Então não limite a sua vida na dor, no ambiente da dor. Não limite sua vida no ambiente da dor. Paute a sua vida naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Pode fechar os olhos, Senhor. Estamos aqui. E eu quero... O Senhor tem falado tanto comigo nessa palavra, Senhor. Para que a gente não se limite nas dores que estão passando, nas dificuldades. Porque Jesus enfrentou uma traição e em seguida uma negação, mas não desistiu. Em momento algum ele deixou o propósito. O propósito era a cruz. Ele continuou. Pai, eu oro por todos que estão aqui, Senhor. Não deixa, Pai, a dor definir a vida de ninguém aqui. Não deixa, Deus, a dor definir os momentos que as pessoas estão passando. Talvez, Senhor, momentos difíceis, momentos de conflito, como foi o de Jesus, que quando ele foi falar com Judas, ele perturbou-se dentro de si. Pai, não deixa, em nome de Jesus, traz no coração agora a tela da vida dessa pessoa, traz no coração dessa pessoa agora a tela
tela completa, a obra completa. A tua palavra diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, eu oro, eu declaro. Há um tempo de Deus chegando para mim e a vida dos teus filhos. Há um tempo de Deus chegando para nós aqui. Há um tempo do Senhor chegando para nós, Pai. E enquanto esse tempo não chega, pode ser que chegue hoje. Pode ser que chegue daqui a uns momentos para frente. Mas enquanto o tempo do Senhor não se cumpre, como quando cumpriu na vida de José, que nós possamos perseverar, ter paciência, crer no Senhor. Em nome de Jesus, nós não somos definidos pelo problema que vivemos, pelas dores que vivemos, mas definidos por aquilo que o Senhor tem para nós, por aquilo que o Senhor tem prometido para nós. E quando o tempo do Senhor chegar, vai ter cura para a nossa vida, vai ter cura para a nossa casa, vai ter cura para as pessoas que estão do nosso lado. Em nome de Jesus eu oro e eu profetizo, Senhor, que o tempo do Senhor há de chegar, que o tempo do Senhor há de vir sobre nós. A gente vai perceber e vamos glorificar a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por cada um, Senhor, pessoal que está em casa, que Deus possa abençoar, que Deus possa prosperar poderosamente. Somos teus filhos, não escravos do medo mais, mas teus filhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por estarmos neste ambiente. Muito obrigado por cada um que esteve aqui hoje, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe. Abençoe a semana. Abençoe, Deus. Cuida, prospera. Deus, leva em segurança. Senhor, leva na sua paz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos sempre nos lembrar. Se passarmos alguma dor, alguma luta, não somos aquela dor, somos aquilo que Deus tem. Somos aquilo que Deus tem. Somos aquilo que Deus tem. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos digam, e que você tenha sempre um amor de família.